Fala pessoal, tudo bem? Arquiteto Adams falando por aqui. Hoje a gente vai falar sobre telha zipada. Sejam bem-vindos aí a Cavalcante Arquitetura e Construção. E a gente vai falar sobre essa telha que é muito especial e impenetrável com relação à água. Chega aí então, vamos ver como é que funciona essa telha aqui então, pessoal. Pessoal, conceito, né? Ela é uma telha zipada, é uma telha metálica, tá? É uma telha metálica com o mesmo material da telha trapezoidal, que é o galvalume, uma mistura de galvanizado com alumínio. A única diferença entre elas e a principal característica da telha zipada é que é um sistema construtivo com alta resistência à água. Ela tem uma resistência à água muito grande devido ao seu sistema de fixação na estrutura. A gente vai ver isso aqui mais na frente. Tá? Então, uma das vantagens, a gente falando de vantagens aqui da telha zipada, pessoal, seria a alta resistência à água, como eu já falei anteriormente. E isso se dá pelo seu sistema de fixação, que permite a não utilização de parafusos ou de perfurações da área externa para a área interna. Como eu não tenho nenhum tipo de perfuração da área externa para a interna, é muito difícil de entrar água. Só vai entrar água em alguns pontos fracos. Se você for colocar algum tipo de clarabóia, se você for na calha, né, pode ter algum tipo de vazamento, mas é na calha, não é na parte da telha. E no caso de instalações de SPDA ou de placas solares, tá bom? Outra vantagem é a facilidade de instalação, tá, pessoal? Ela é muito fácil de instalar e isso a gente ganha um tempo, tá? O tempo dela de execução é bem mais rápido que as outras, tá? Então a gente ganha um tempo aí na instalação dessas telhas, né? Ganha, e tempo é dinheiro, né? Tempo é liberdade e tempo também é felicidade. Então cuide bem do seu tempo. O tempo é uma vantagem muito grande. Então essa é a vantagem dela aqui também. A gente tem outra vantagem que é a segurança, pessoal. Esse rapaz aqui, o clipe, ele é responsável pela segurança desse sistema construtivo, porque ele é colocado, instalado de 50 em 50 centímetros, que é a largura da telha, tá? Em cada emenda, em cada união de telha, existe um clipe desse. Eu vou já explicar para vocês como ele funciona, tá? E ele é responsável por essa vantagem de a gente ter a segurança, né? De você ter aí uma intempérie, um temporal, uma chuva muito forte, e ele é bem mais resistente que as outras coberturas, que a telha trapezoidal, por exemplo. Instalação. Aqui na instalação, pessoal, a gente pode destacar aqui algumas ferramentas utilizadas: furadeira, parafusadeira, né, zipadeira, tesoura e corte, né? Então, a gente tem aqui um destaque para zipadeira e para perfiladeira, né, que são justamente os personagens principais aqui. A zipadeira, inclusive, que vem da palavra zíper, né, que faz um fechamento final ali, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu utilizo o caminhão muque na maioria das instalações, tá? E a chapa metálica em galvalume seria o material, né? Seria a própria telha em si. A gente compra os rolos, fabrica na obra, instala na obra, tá bom? Para a instalação, a gente começa com a estrutura metálica. Para a estrutura metálica tem que estar toda alinhada aqui, tá, pessoal? Essa estrutura metálica, todos os pilares, todas as vigas intermediárias, todas as vigas superiores e terças tem que estar alinhada pela topografia e ajustada, apertada pela equipe de montagem da estrutura, tá? Tendo essa estrutura toda ok, a gente passa para a próxima etapa, que nesse caso aqui a gente está utilizando o muque para fazer a instalação da zipadeira sobre a cobertura. Então, eu vou fabricar as telhas sobre cobertura nesse caso. No caso de uma residência, pessoal, não preciso fazer isso, tá? Então, a gente não utilizaria o muque no caso.
eu fabricaria essas telhas na minha empresa e aí transportaria as telhas em pedaços para a obra, tá? Num caso de residência que tem telhas aí no máximo de 10 metros e no máximo varia de 8 metros a 10 metros aí as maiores telhas para residências, tá bom? Então, nesse caso, aqui é só para caso comercial. E a gente chega a instalar a perfiladeira lá em cima. O muque vai servir para ficar colocando e trocando os rolos de chapa galvalume, tá? E a gente vai fabricar a telha lá em cima. Pós fabricação com auxílio do muque e da perfiladeira, aí a gente vai fabricando e espalhando manualmente para que a gente não tenha aí pesos concentrados no local só, tá? Isso é muito importante aí para segurança. E aí a gente passa para o nosso personagem principal aqui, que é o clipe, tá, pessoal? O clipe, ele é o segredo para a eficiência da telha zipada aqui, tá? Por que que ele é o segredo para a eficiência da telha zipada? Porque ele permite que eu não tenha que utilizar um parafuso da área externa para interna, tá? Falando aqui do clipe, ele é uma peça galvanizada em forma de L, tem uma hastezinha aqui que prende na telha, tá? E essa outra haste aqui em L, a parte inferior, ela é parafusada na terça. Ela funciona da seguinte forma, tá, pessoal? O clipe é fixado na terça e ele entra entre as telhas, tá? Com esse formato que ele tem aqui em U, a telha aqui do lado direito entra aqui por baixo, a telha aqui do lado esquerdo entra aqui por cima, tá? E aí forma uma peça só praticamente aqui, que a gente passa para o próximo, para a próxima fase da instalação e última fase, na verdade, da instalação, que é a zipadeira, tá? Esse equipamento aqui é a zipadeira, né? Então, como um zíper, ele vai amassar toda aquela parte ali de cima, transformar em uma peça homogênea ali, quando ele fazer a zipagem, né? Quando ele zipar aí. Então vai ficar como uma lata de sardinha por cima, né? Impenetrável. Então a gente não tem nenhum parafuso, a gente tem a telha praticamente dessa forma aqui, o final dela não tem parafuso, não tem nada por cima dela, tá? Então praticamente é impossível a gente ter vazamento nesse tipo de telha, pelo menos no pano da telha, né? Daí a gente passa aqui para cuidados e manutenção, tá, pessoal? Então é muito importante aqui a gente falar sobre isso, principalmente para edificações e obras comerciais, tá? Porque normalmente nessas obras a gente tem aí o sistema de SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, tá? Então, o para-raio aqui, a gente tem um sistema de SPDA, a gente precisa normalmente passar um cabo de alumínio, um cabo de cobre sobre ele. Então, normalmente a gente precisa fixar ele em cima da telha. Então, para fixá-lo em cima da telha, normalmente é perfurado. Mas aqui, nesse caso, é proibido perfuração de telha. Então, a gente parte para a imaginação e trabalhar com pressão, né? Sempre dá para fazer alguma pecinha. Já existe bastante peça aí no mercado para comprar e fixação de pressão para trabalhar tanto com o SPDA quanto para fixação de placa solar também, que pode dar muito problema, tá, pessoal? Principalmente em residência. Se for instalar em residência, tomar bastante cuidado com a instalação de placa solar, que pode perfurar essa telha e seria uma pena a perfuração dessa telha, porque justamente a gente paga um pouquinho mais caro justamente para ter essa característica de resistência à água, tá? Que é outro caso aqui, outra ideia de como a gente pode fixar sem perfurar a telha, tá? Aqui no caso do SPDA. E por último aqui a gente pode falar sobre a manutenção, né? A manutenção dessas coberturas, que elas têm que ser aí periódicas, tá? A gente sempre está olhando como é que está a calha,
que é o ponto fraco de uma cobertura, né? E a gente tem que estar limpando para que não tenha entupimento aí do sistema de águas pluviais e não venha a danificar aí nosso sistema de cobertura, tá bom? Eu espero que tenham gostado aí do vídeo, pessoal, sobre a telha zipada. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí sobre a telha. A telha tem muito a oferecer, né? Praticamente impossível passar água por ela aí. A gente instala aqui na cidade de Manaus, eu trabalho com ela aqui na cidade de Manaus, instalando em edificações comerciais e edificações residenciais, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Falou, até a próxima.